lá, Daniel capítulo 9, aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 1, versão NVI. Pode deixar aberto que nós vamos falar alguns versículos nessa manhã, aleluia. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino, versículo 2. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi o que? Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta, que a desolação de Jerusalém duraria. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Senhor, é tão prazeroso, majestoso estarmos diante da tua face, diante da tua presença. Senhor, eu entrego verdadeiramente a minha vida diante de ti, pedindo a ti que o Senhor tome os meus lábios, a minha mente, o meu coração. Pai, fala com a tua igreja, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Volta para mim, Jéssica, em Daniel capítulo 1, para nós entendermos um pouco sobre esta palavra nesta manhã. Isso, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Olha bem, ele tomou posse, ele se sitiou. Versículo 2. O Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, da terra de Siná, e os colocou na casa do tesouro do seu. Versículo 3. Depois o rei ordenou às penas o chefe dos seus oficiais que trouxesse quem? Algum dos da família real e da igreja. O que eu quero começar aqui nessa manhã é que você e eu fomos chamados para um propósito. Gênesis 1:26 diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, que Ele nos criou, Ele nos projetou para sermos imagem e semelhança dEle, porque Ele tem um propósito sobre a mim e sobre a tua vida. Quem crê nisso? Amém. Então você e eu precisamos entender que se tem um propósito sobre nós, é porque Deus quer manifestar a glória dEle sobre nós. Quem crê nisso? Amém. Então presta bem atenção, se para manifestar a glória dEle sobre nós, algo que está em nós precisa ser mudado ou retirado. E o que me chama muito a atenção é que quando esse povo foi a Babilônia, foi levado cativo à Babilônia. Por que ele foi levado cativo à Babilônia? Porque eles estavam pecando, estavam adorando outros deuses, estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Um homem jovem entre 14 e 17 anos, chamado Daniel, também foi levado cativo à Babilônia. Porém, este homem, este menino ou este jovem, ele não tinha pecado. Os pais tinham pecado, o povo tinha pecado. Porém, ele ainda era um jovem, ele ainda era um menino. Só que o que eu quero trazer, eu falo muito isso sobre o seminário, mas o que eu quero trazer sobre essa ministração é algo diferente nessa manhã. Eu ia ministrar Ezequiel 47, que não tem até o Fabrício ontem no mercado, e falei com ele que ia ministrar sobre isso, que Deus tinha algo, mas na madrugada o Senhor foi falando algo no meu coração. E tudo que eu quero que você nessa manhã venha entender, igreja, que estarmos diante da face do Senhor, estarmos diante da presença do Senhor, não é mais fazer aquilo que queremos, mas é fazer aquilo que Ele nos chamou, ou nos determinou a fazer. Vamos supor que nós, diante de tudo que estamos passando, chega um tempo, qual é esse, que nós vamos ser levados cativos. Quando as pessoas são levadas cativas, há um propósito que tudo foi estabelecido e determinado por conta do pecado. Mas quando eles estão levados a cativos, quando eles estão na Babilônia, eles já não têm a oportunidade de adorar a Deus como eles queriam. Eles já não têm mais a oportunidade de deixar a presença de Deus se manifestar sobre eles da forma a qual eles eram acostumados a fazer. Mas que quando eles tinham a oportunidade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se render em graça, em amor, eles não estavam fazendo isso, eles estavam adorando outros deuses. Mas quando eles foram levados cativos, alguns deles já não passam mais a adorar ao Senhor, já não adoravam
estava, mas agora o coração dele já não é mais o padrão, o reino dos céus, que é o povo de Israel. O padrão agora já é o povo da Babi. Só que tem um que tem o coração voltado para o céu. Tem um que não se corrompe. Primeiro passo, quando ele chega lá, quando ele está diante daquele local, vamos lá, vamos versículo 11. Daniel, põe versículo 11, Jéssica. Isso, 11. Põe o 6, para ficar mais fácil, para eles entenderem, 6. Entre estes encontrava-se algum dos que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael. Vocês sabem que aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Glória a Deus. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Opa, presta bem atenção. A Bíblia não é clara sobre isso, mas a clareza é que Daniel não queria fazer aquilo que eles estavam fazendo. Isso tem clareza. Mas o que eu quero dizer, eu conjecturando aqui da igreja, eu penso o seguinte: Daniel tinha um padrão de vida, e eu creio que ele não queria que o coração dele se voltasse por aquilo, ou para as iguarias do rei. Eu creio que muito mais do propósito de estar prostrado, continuando adorando e exaltando o nome do Senhor, ele entendeu que aquilo poderia mudar a forma e a conduta do coração dele. Ou seja, ele decidiu se manter puro, porque ele não queria se contaminar. E às vezes, igreja, o que eu quero trazer para mim e para você, que não é simplesmente um ambiente, não é simplesmente uma comida, não é simplesmente um ato, mas também é um local de convivência que também pode nos tornar impuros. Nós não devemos mais deixar as coisas do mundo nos transformar ou nos dar o padrão de vida. Não, pelo contrário. As coisas do mundo nunca podem ser padrão para um cristão, mas as coisas dos céus são padrão para todos aqueles que têm compromisso de viver uma vontade e boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Daniel quis, é isso que Daniel disse. E ele decidiu. Por que ele decidiu? Porque ele queria continuar com o coração alinhado com o coração de Deus. Quando Saul foi chamado, igreja, presta bem atenção, quem escolheu Saul foi Deus? Foi o povo. Até um determinado tempo ele andou com o coração em retidão ao Senhor, mas depois ele saiu, e Deus já não se agradava mais dele. Nós sabemos que aí ele manda Samuel e ungir Davi. Aqui nós estamos falando de um homem que ainda continuou com o coração direcionado ao trono de Deus. Um homem que não queria se contaminar com coisas que não agradavam ao Senhor, ou a ele mesmo, porque a palavra ela não é clara. O que ela é clara é que ele não queria compartilhar da mesa do rei, ele não queria desfrutar daquilo que o rei tinha, ele queria continuar da forma dele, do jeito dele, da maneira dele, porque ele entendeu que aquilo seria melhor para ele. Eu te pergunto nessa manhã, o que é melhor para você? A que ponto nós estamos diante do Senhor tentando não nos contaminar? Nós estamos diante de um tempo que diz realmente que a sã doutrina iria incomodar, que iria dar comichões nos ouvidos, porque a palavra que cura, que liberta, que transforma, já não seria mais auxílio, já não seria mais socorro, porque nós queremos às vezes enquadrar uma palavra padrão para aquilo que nós estamos vivendo, achando que é o certo, que é correto. Não, o que é certo, o que é correto é aquilo que não denigre os princípios e os projetos de Deus. Igreja, nós estamos diante de um tempo aonde nós vamos ser levados ao fracasso, ao anonimato,
Mas se nos posicionarmos, nós vamos viver um momento de glória, um momento de profundidade, diante da palavra, das escrituras, de tudo aquilo que o Senhor tem revelado. Sabe, quinta-feira eu estava aqui, antes do culto eu estava orando, sabe, foi um culto cansado. Você via a mente das pessoas, você via o corpo físico das pessoas, porque as pessoas não queriam estar aqui na quinta-feira, mas estavam porque decidiram estar na presença do Senhor. E aí você ministra uma palavra, você ora ao Senhor para que a palavra cura, para que a palavra liberta, para que a palavra transforma. Aí você recebe um testemunho que a palavra veio de encontro, mudou, transformou, a palavra incomodou, o Espírito Santo trouxe direção para que gerasse arrependimento, para que gerasse cura, para que gerasse transformação. É isso que nós estamos precisando viver. Sabe, você às vezes, eu falo por experiência própria, igreja. Quando nós tivemos problemas em 2018, que nós fomos à falência, que a nossa empresa quebrou, que nós passamos a viver de favor, tudo que eu queria todos os dias era pagar as contas e poder voltar a caminhar. Só que o Senhor, Ele definitivamente fechou todas as portas, porque Ele falou: você não sabe o meu plano, você não sabe o meu projeto. Talvez eu nem caía mais na presença do Senhor se eu continuasse na rotina que eu estava. E ali, nesse determinado tempo, o Senhor começou a mostrar coisas que estavam em mim, que Ele não queria mais que estivessem em mim. Muitas vezes nós estamos preocupados com algo, com o casamento, com o filho, com a empresa, com os negócios, com o serviço, com o patrão, com o gerente, mas nós não estamos preocupados em estar com o nosso coração voltado ao Senhor. Às vezes estamos preocupados em estar servindo, em estar limpando a igreja, mas nós estamos esquecendo de fazer aquilo que é correto. Às vezes você pensa que servir a igreja é melhor, mas você esquece de servir na sua casa. Sabe, quando nós viemos no domingo de manhã, nós temos uma palavra de esperança, mas uma palavra onde vai mudar, onde vai transformar. Isso é bom, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas quando é uma palavra que Deus está pedindo algo de nós, sabe, nós não podemos ser mais uma igreja onde nós somos contagiados pela glória de Deus, onde nós seremos impactados pelo mover de Deus. Porque Daniel, quando ele viu que o povo estava escasso, quando ele foi consultar as escrituras, ele viu que o povo estava cativo. Em Daniel capítulo 9 diz que ele leu as escrituras, ele enxergou que o povo ficaria 70 anos cativo. Sabe o que ele fez? Ele se prostrou em humilhação. 9 versículo 5, Jéssica. Nós temos cometidos e somos. Peraí, a Bíblia está dizendo que ele está falando algo no plural, ele está se incluindo, mesmo não tendo pecado. Mas ele entendeu que ele era um pecador. Porque a Bíblia diz que visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta. Mas se forem justos diante de mim, eu abençoarei mil gerações. Sabe o que ele diz? Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, rico em graça. Eu sei que o Senhor visitou em maldição. Mas, Senhor, se nós nos prostrarmos diante de Ti, o Senhor é capaz de mudar a sentença, o decreto, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E ele vai diante do Senhor e ele diz: fomos ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos Teus e das Tuas ordenanças. Presta bem atenção. Não adianta nós já estarmos somente adorando. Não adianta nós estarmos com o coração voltado para fazer algo para o Senhor, sem antes entregar aquilo que é preciso, que é necessário. Nós não somos perfeitos. Não somos. Estamos sendo santificados todos os dias. Mas o meu propósito e o teu propósito não pode ser simplesmente o ato de servir, ou de adorar, ou de estar. Tem que ser o fato de permanecer na presença. E o resto é complemento. Mesmo você ainda errando, mesmo você ainda não acertando, mas o desejo no meio do teu coração tem que ser de fazer o certo, de fazer o correto. Olha o versículo seguinte: não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados,
e todo o teu povo. As Escrituras estão sendo faladas, as Escrituras estão sendo ministradas, e todos os dias nós estamos nos preocupando com aquilo que nos afasta do propósito e do projeto de Deus. Gente, pensa comigo. Eu estava servindo ao Senhor, eu estava adorando ao Senhor, eu estava com o coração diante do Senhor. Veio um furacão e devastou tudo. Tinha coisas que eu tinha feito, que eu tinha praticado, que eu tinha realizado, que eu não me lembrava mais, não me dava conta mais. E o Senhor começou a me incomodar. E tudo que eu queria todos os dias, irmãos, eu vivi naquele monte, eu morei naquele monte. Eu chegava naquele monte 9 da manhã, saía 9 da noite, eu chorava, eu pensava, Deus, hoje é o dia que eu vou acabar com a minha vida, Senhor, eu não vou voltar para casa. A minha esposa tinha pânico de passar na frente do monte, porque ela falava assim, hoje ele vai para lá e ele não vai voltar. Mas Deus estava mostrando que ainda tinha algo que Ele queria mudar em mim. Mudou tudo? Não, tem coisas que Ele ainda está mudando, é dolorido, é doloroso, mas o meu coração todos os dias é o mesmo. Senhor, é permanecer na Tua presença, mesmo que eu não consigo, mesmo que eu não avanço, mas Senhor, hoje de novo a Sua misericórdia se renovou, eu vou tentar mais uma vez, errei, vou tentar de novo. O que eu não posso mais é deixar de tentar. Eu não posso mais deixar uma palavra de emoção chegar ao meu coração, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, sendo que ainda tem algo para ser mudado, sendo que ainda tem algo para ser transformado. Deus Ele faz, Deus Ele muda, Deus Ele restaura, Deus Ele transforma, mas tem algo também que nós precisamos fazer, estar diante dos mandamentos, obedecendo a palavra. Às vezes nós estamos querendo jejuar, às vezes nós queremos, nos lançar em adoração, em campanha, para Deus fazer, para Deus mover, mas o nosso coração está onde? Em resolver as finanças, em resolver o casamento, em receber o milagre, e o nosso coração não está alinhado com o coração dele. Não adianta. Amanhã vai vir um outro problema, vai vir uma outra situação, você vai continuar na mesma luta, na mesma batalha. Quando você entender que o plano, o propósito, o projeto é estar diante de Deus, diante da circunstância, ou diante da situação, não é você que vai resolver, é Ele que vai te dar estratégia para resolver todas as coisas. Daniel só tomou uma posição, e mais, ele ainda foi lançado antes de tudo isso na cova dos leões, porque ele não quis se prostrar para adorar o rei, porque ele só tinha um que ele o adorava em espírito e em verdade. Sabe, no momento da dor, no momento da tristeza, irmãos, é o momento ao qual nós mais nos lançamos diante dos pés do Senhor. Nós oramos, nós choramos, nós clamamos, mas no tempo da bonança, é o tempo de você se manter fortalecido, para que quando uma outra tempestade chegar, não te abalar. Porque você vai saber assim, eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará em meu amor. É isso. Mas só vai viver isso quem no tempo da bonança continuar permanecendo na presença. Daniel, nenhum momento ele saiu da presença. Nenhum momento ele deixou o coração dele se contaminar para as coisas que estavam lá. Sabe, um dia eu estava diante do Senhor, e eu estava orando ao Senhor, eu falei, desde quando nós abrimos essa igreja, tudo aqui está no CNPJ dessa igreja, irmãos. Não tem nada no nome da pessoa física aqui. Tudo é da igreja. Até a cadeira que você está é da igreja. E está tudo assegurado também. Porque se der algum problema, tem seguro. Sabe, porque nós entendemos que se Deus falar assim, fecha as portas, vai para o monte, vai para a rua, vai para as casas, é a vontade dele, não é a minha. Eu não posso estar com o coração aqui, diante de estar aqui, ou de estar sentado aí, de ter um templo cheio, e ver vida se acabando, ver vida. Não, irmãos, nós temos que estar direcionados diante do Senhor. Às vezes você tinha um testemunho para contar, ficou com vergonha hoje, mas domingo que vem vai contar.
cura. Eu profetizo, eu vou falar para as irmãs aí, ó, que são profissionais liberais. Eu profetizo, não estou falando o que é, tá? Não estou falando o que é, mas vocês que são profissionais liberais aí, ó, seja o que for a área que você trabalha, se a tua empresa, ou o teu negócio, ou o teu serviço foi um dia um lugar de fofoca, a partir de hoje vai ser um lugar de bênção, vai ser um lugar onde vai ter curas, onde vai ter milagre, onde vai ter transformação, aonde você vai estar anunciando a vida da mulher, ou tocando, ou do homem, ou do cachorro, seja o que você estiver fazendo ali no ambiente onde você trabalha, você vai ser bênção de Deus na vida de alguém. Eu profetizo isso nessa manhã. Sabe quando você for entregar uma mercadoria para alguém na casa de alguém, a pessoa te receber mal-humorada, nossa, já chegou, agora, não sei o quê. Mano, Deus tem uma palavra no teu coração, Deus te ama, Jesus está contigo, sabe? Começa a profetizar, começa a levar luz. Você foi chamado para ser luz diante das trevas. Daniel, ele era luz aonde um cenário, aonde ninguém estava diante dos pés do Senhor, mas um se decidiu, e todo aquele povo se voltou para Jerusalém. Talvez no lugar, no bairro que você está, a cidade que você atua, a família que você habita, você foi chamado para ser luz. Mas a minha pergunta, para ser luz, o que você precisa deixar? O que você precisa se desprender? Nós estamos aqui dispostos a levar amor, a levar compaixão, a levar compreensão, mas a minha dúvida é que quando você estiver numa situação dessa, Deus fala, não se contamine, você pode se contaminar. Vamos supor algo aqui. Vamos supor que Deus amanhã decide alguém aqui levantar você no pedestal aí diante, vamos supor um presidente da república, o maior cargo de alto escalão do nosso país. E aí você ganha as eleições, Deus te faz um presidente. Aí no dia de tomar posse, Deus fala assim, ó, eu só queria ver onde está o teu coração, eu não quero que você tome posse. Será que temos o coração para isso? Não. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pede isso. Vocês estão entendendo? Sabe, quando você for viver um chamado, quando você for viver um propósito de Deus, não pensa que vai ser mil maravilhas, não, irmãos. Você vai passar no estreito para você viver na dependência dEle. Mas estar na dependência dEle não é buscar socorro em outros lugares. Ainda é continuar posicionado na palavra, entendendo que ainda tem descanso. Está na prova? Está no deserto? Vai para o joelho. Fala, Senhor, duas coisas estão acontecendo. Ou eu pequei e não percebi, ou eu errei e não entendi, ou o Senhor está querendo me ensinar algo, ou está querendo mudar algo em mim. Quando eu passei por maior momento de luta, de dor, tudo que eu queria era achar uma desculpa para o problema, até eu perceber que Deus estava querendo mudar algo em mim. Dói, irmãos. Dói. Mas aqui Deus não queria mudar nada em Daniel. Deus queria levar Daniel a um momento de quebrantamento, para entender que ele poderia ser a diferença diante daquele povo, para que todos pudessem. Gente, presta bem atenção, abre para mim Isaías 45, não estava nesse contexto, mas para vocês entenderem que quando você se dispõe a fazer algo para Deus, quando você se alinha o seu coração para o propósito de Deus, Deus levanta até reis para fazer algo em favor do povo dele. Olha o que diz, 45. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam. Versículo 2: eu irei adiante de você e aplainarei os montes e derrubarei as portas. Coloca para mim na esse versículo, ARA ou RA. Ó, eu irei diante de ti e endireitarei o quê? Quebrarei as portas
vai endireitar? Os meus e os seus caminhos foram tortuosos, mas quem endireita hoje, nessa manhã, é o Senhor. E Ele ainda levantou os filhos para ajudar esse povo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Que não sei a situação. Eu me lembro de uma pessoa, agora eu sei que foi um fato que aconteceu, eu não consigo lembrar o nome da pessoa, mas ela precisava de um transplante. Deus, Ele moveu o cenário, porque tinha uma pessoa na frente dela, aquela pessoa não foi compatível, a outra que estava lá, ela era a sexta ou sétima pessoa, somente com o rim, ou não lembro se foi o rim ou o coração, não lembro agora, foi compatível somente com aquela pessoa, ela estava em sétima, mas ela já não tinha mais condições de vida. O Senhor moveu todo o cenário. Não é que Ele passou na frente, Ele viu, ou tinha um coração disposto diante da presença dEle. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Senhor que eu estou falando, Ele é dono de todas as coisas, todos os órgãos que você tem aí. Quando você estava diante do ventre da tua mãe, o próprio Davi disse: Senhor, o Senhor teceste os ossos no ventre da minha mãe. É Ele que criou todas as coisas. Não existe nada que está sobre você, irmãos, que não vem de Deus. Ele pergunta: acaso você pode contar os fios de cabelo? Não. Você sabe a quantidade? Você tem ordem para dar para nascer ou para cair? Se bem que o meu caiu demais. Mas é a vontade dele. Ele é soberano. Até isso eu vejo o propósito de Deus. Sabe por quê? Pensa num cara que era chato, com cabelo vaidoso. É sério, eu brigava. Eu ia jogar bola, o povo passava a mão no topete. Se eu queria, falava se eu. Aí, olha ele, que bonito. Ainda bem que eu sou casado. Cadê o topete? Está no bolso. Vocês estão entendendo, irmão? Deus, Ele trabalha em todo o cenário. Em todo o cenário. O que nós precisamos entender é que o nosso coração não se pode mais se contaminar. Às vezes nós vamos estar em ambientes, em lugares. Presta bem atenção. Quando eu estava hoje meditando assim, diante dessa palavra, Deus falou algo comigo ao meu coração. Olha quantas igrejas existem. Na época da pandemia, que templo foi aberto? Adorar no coletivo é maravilhoso. Mas Deus te levou para adorar na tua casa, na tua família, sabe, ali na onde era só você. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Tem famílias que não estavam se batendo mais, e tiveram que não se suportar, mas tiveram que entender o que é o amor. Deus usou a pandemia para mudar os corações de alguns familiares. Foi difícil, foi luta, foi batalha, foi, irmãos. Mas aqueles que permaneceram fiel ao Senhor, oh, aleluia, está aqui nessa manhã para contar o milagre. Daniel 9, versículo 8. Se quiser mudar a versão, voltar para ele, pode voltar. O Senhor a nós pertence. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. 9. Ó Senhor, nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, 10. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis e nos destes por meio de Teus servos, os profetas. Olha bem o versículo 11 agora, igreja. Todo Israel, o quê? O quê? A tua se desviou, recusando o quê? A ti ou? Jeremias estava dizendo: continue adorando os ídolos que vocês vão ser levados cativos. Não acreditaram, duvidaram, prenderam Jeremias, duvidaram daquilo que ele estava falando. Posso te dizer algo, irmãos? Quando Deus às vezes está falando algo para o teu coração, mesmo que doa, pode ter certeza. Ou é escape, ou é livramento, ou é direção, ou é propósito dele. Por mais doloroso que seja a situação, é porque ele ainda tem algo sobre a tua vida. E posso te dizer
com toda certeza, como é bom quando Ele levanta pessoas para nos dar direção, para puxar nossa orelha. É porque Ele ainda nos ama. Olha o que Ele continua ainda dizendo. Por isso, as maldições e as pragas escritas da lei de Moisés, servo de Deus, são derramadas sobre nós, porque pecamos. 12. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Jamais se fez algo debaixo de todo o céu como que foi feito a Jerusalém. Sabe o que é desgraça? Viver fora da graça. Enquanto eles tinham graça, Deus cuidava deles. Mas quando Deus tirou a mão, eles foram levados à desgraça por 70 anos. Até que um dia Daniel viu e leu e se arrependeu. Versículo 13. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos da nossa maldade e dando atenção à tua verdade. 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim não lhe temos dado atenção. Por que aconteceu tudo isso? Porque Deus é justo. Êxodo 34, versículo 6. Eu vou começar a caminhar no final. O grupo de louvor pode se preparar. Olha lá. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e o quê? Misericordioso. Tardio em irar-se. Presta bem atenção. Tardio em irar-se. Jeremias que estava falando: povo, vamos acordar. Vocês não estão vendo que vocês estão adorando outros ídolos? Vocês não estão vendo que isso não está agradando a Deus? Ele foi tardio em irar-se, até que o povo foi levado cativo a Babilônia. Mas olha o que a palavra de Deus dizia: Senhor, Senhor Deus, compassivo e... Em outra versão, sabe o que diz? Longânimo. Você sabe o que é longanimidade? Sabe ou não? Você não sabe o que é? Coloca lá em Gálatas 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Troca a versão, volta lá. Põe na NVT, põe NVT. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, não vou lembrar a versão, mas a longanimidade era o fruto do Espírito. Pode voltar nisso, 34, versículo 6. Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele é justo, e quando algo acontece, ele faz o quê? Ele pratica a sua justiça. Olha bem: sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Versículo 7. Cubro de amor mil e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo e trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta. O que Daniel diz? Senhor, os meus pais pecaram, o povo pecou, mas eu hoje me rendo em humilhação a ti. A Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco. Volta lá para mim, Daniel 9. Meu versículo 4, Jéssica. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor, o Deus grande e temível, tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e que obedecem aos teus mandamentos. Quer ver a justiça dele sobre a tua vida? Quer ver o amor dele sobre a tua vida? Obedeça os mandamentos. Obedeça os mandamentos. Você acabou de ver aqui dentro da nossa igreja um ato de inconsequência que aconteceu aí agora na rua. E quantas vezes nós também praticamos atos de inconsequência e não prestamos atenção naquilo que pode acontecer, mas às vezes nós precisamos da justiça de Deus para revelar o que é preciso e o que é necessário. Só que quando você guarda as leis dele, os mandamentos dele, ele não vem com, ele vem com justiça, mas não com cobrança, mas com amor.
E quando Daniel confessou, vai lá para Daniel capítulo 10. Pode pôr o versículo 3. Daniel 10, 3. Isso. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nem um vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. 4. Em 23 de abril daquele ano, estava eu de pé, próximo ao grande rio Tigre. Olha o versículo 5. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupa de linho e um cinto de ouro puro. Versículo 6. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como um som de uma grande... Olha o versículo 7. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Versículo 8. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Mas em nenhum momento ele deixou de ficar posicionado. E olha o versículo 9, olha a grandeza de Deus. Então ouvi o homem falar, e ao som da sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido, com o rosto no 10. Nesse instante, aonde alguém me tocou e me pôs, ainda tremo sobre as minhas mãos e meus joelhos. Vai. E o homem me disse, Daniel, você é muito... Para quem? Por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui eu enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. E versículo 12, eu finalizo aqui. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, presta bem atenção, igreja, desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi o quê? Ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Mas aí nós sabemos, o príncipe dos persas só resistiu, até que Deus enviou um grande poder para dar a vitória e a libertação ao povo. Ótimo isso, cara. Você sabe por que eu estou ministrando uma palavra dessa? A Bíblia diz que Daniel teve medo, não diz? Diz ou não diz? Irmãos, Deus abençoe vocês. Encerra a live. Presta bem atenção no que eu vou falar.